Brasileiros ajudam a moldar o futuro da inteligência artificial, treinando a nova tecnologia. Empresário brasileiro recebe prêmio de personalidade do ano da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos em Nova York. Governo americano está negociando acordo de tarifaço com o Brasil e ameaçando outros parceiros. Tem dicas de como sair de férias com crianças autistas sem gerar ansiedade e desconforto nos pequenos. E com o verão chegando, tem muita gente se preparando para ir aos parques temáticos sem saber que existem regras rígidas de vestimenta. Aparentemente não pode usar blusinha assim nas vistas. O guardinha pediu para fechar. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. A inteligência artificial está mudando o mundo e os brasileiros estão ajudando a escrever essa história aqui nos Estados Unidos e também no Brasil. De profissionais que alimentam sistemas aos que desenvolvem a tecnologia, eles estão no centro dessa mudança. Ninguém imagina, mas por trás das respostas da inteligência artificial estão várias pessoas que ensinam a super tecnologia a responder de forma clara, correta e segura. Todos eles precisam de dados. E uma boa maneira de garantir, de certa forma, que os modelos produzam respostas adequadas é um certo rigor e uma curadoria na construção deste conjunto de dados que é utilizado no treinamento dos modelos. Dessa forma, embora não tenhamos uma garantia de 100%, nós possamos estimar que os modelos produzirão boas respostas. O motivo desse treinamento é muito simples. Os algoritmos ainda não conseguem sozinhos interpretar contextos, corrigir erros ou tomar decisões éticas. E é aí que os treinadores do sistema, pessoas comuns, entram. Eles ajudam a refinar e a aprimorar o sistema de forma equilibrada. E as inteligências artificiais vão aprendendo. Por mais que originalmente, se alguém perguntar para ela se pode ferir alguém, ela disser que não, a depender de como você faz isso, ela pode dar uma resposta diferente. Então, sempre é importante ter um profissional intermediando essas operações, porque a probabilidade ela pode jogar para um lado que não deveria e tem que ter uma pessoa ali sempre corrigindo, sempre fazendo ali uma auditoria. E com tantas startups surgindo no mundo, só aqui nos Estados Unidos, são mais de 14 mil novas empresas de inteligência artificial. Esse tipo de trabalho está cada vez mais sendo necessário e procurado no mercado tecnológico. E os brasileiros estão se destacando nesse novo setor, já que 74% das pequenas e médias empresas brasileiras usam algum tipo de IA no negócio. É o caso da startup do carioca Cláudio Júnior, que utiliza a computação visual e inteligência artificial para monitorar o funcionamento de farmácias. Neste caso, os treinadores dele ensinam a tecnologia a ir além. A ideia foi trazer o que já estava disponível no canal digital, mas para o canal físico. Como que a gente consegue medir a produtividade da operação de uma loja a partir do momento em que não existem intermediários, como um computador faz no e-commerce. Como que está o seu tempo de fila em determinadas horas do dia? Será que está tendo atrito? Será que as pessoas estão deixando de ir na sua loja, para ir na loja do concorrente, por exemplo? Dado esse tipo de situação, a computação visual, que é uma ramificação da inteligência artificial, é capaz de aumentar a produtividade do varejo já. A partir do momento que a gente consegue fazer esse tipo de operação, a gente consegue chegar em novos patamares para o varejo também. O Brasil está de olho nas grandes companhias de tecnologia norte-americanas. O Itamaraty está oferecendo incentivos financeiros para atrair os data centers dessas big techs americanas. Esses sistemas abrigam servidores, armazenam informações e redes de comunicação de grandes volumes de dados. O governo brasileiro está oferecendo um regime tributário especial com isenção de impostos federais e locais para atrair essas instalações. A proposta foi criada pelos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil e já foi apresentado aqui no Vale do Silício. Mas até agora não foi explicado qual será a vantagem para o governo brasileiro. Em Nova York, um brasileiro recebeu o prêmio de personalidade do ano da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Foi um reconhecimento ao trabalho dele no comando de uma empresa de tecnologia de ponta do setor de alimentação.
Dezenas de pessoas marcaram presença na noite de gala na sede do Museu de História Natural em Nova York. A cerimônia da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos atraiu personalidades, empresários, investidores e empreendedores de diferentes setores. O empresário Fabrício Bloise foi um dos destaques da noite. Ele recebeu o prêmio Person of the Year pelo trabalho inovador, visão de negócios de futuro e gestão de risco no comando de uma empresa holandesa de alimentos, que comanda sites globais como iFood. Boa noite, pessoal! O brasileiro agradeceu o prêmio e destacou que o objetivo é investir em inteligência artificial para crescer e dobrar o faturamento com compromisso social, econômico e ambiental. No próximo bloco, você vai ver que a Universidade de Harvard e o governo americano protagonizaram um novo capítulo de impasse. E vai ver também que os Estados Unidos estão negociando acordo de tarifaço com o Brasil, enquanto estão ameaçando impor mais taxas à União Europeia e à empresa Apple. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa aí. E dá aquele like, por favor. Já voltamos e para falar da escalada de tensão entre Harvard e a atual administração do presidente Trump, a Justiça norte-americana acatou o recurso da universidade e bloqueou temporariamente a decisão do governo que proibiu a instituição de aceitar estudantes estrangeiros. A Universidade Harvard entrou com a ação hoje de manhã, menos de um dia depois do Departamento de Segurança anunciar que encerraria a certificação que autoriza a instituição receber alunos internacionais. Harvard alegou que a medida era uma violação da primeira emenda da Constituição e uma retaliação contra a universidade, que rejeitou as exigências do governo para controlar a governança, o currículo e a ideologia tradicional da instituição, que é considerada uma das mais prestigiadas do país. A universidade tem quase 7 mil estudantes estrangeiros, que representam 27% do corpo discente. A Justiça acatou o recurso e bloqueou temporariamente a decisão do governo, que ainda pode recorrer. Harvard emitiu um comunicado dizendo que essa medida era autoritária e servia de alerta para outras faculdades, universidades e estudantes internacionais. E levantou dúvidas se os Estados Unidos ainda permaneciam um lugar seguro e acolhedor para estudantes do mundo. Uma das principais ferramentas federais para investigar abusos policiais foi eliminada. A decisão marca uma mudança na supervisão policial de agentes que cometem abusos de poder. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que vai encerrar as investigações federais contra vários departamentos de polícia e vai cancelar as propostas de impor supervisão judicial em vários oficiais. A medida afeta principalmente as polícias de Minneapolis, Minnesota e Kentucky. Investigações semelhantes também vão ser encerradas em Phoenix, Memphis, Oklahoma City e Louisiana. Durante a administração Biden, o Departamento de Justiça promoveu esses acordos judiciais para impor reformas estruturais aos departamentos acusados de discriminação racial e uso excessivo de força. Mas agora, o governo Trump chamou essas medidas de experimentos fracassados, que envolveram microcontrole federal sobre as polícias sem base legal. O anúncio ocorre às vésperas do 5º aniversário do assassinato de George Floyd, que aconteceu em maio de 2020 em Minneapolis. Ele foi sufocado por um policial de Minneapolis enquanto alegava que não conseguia respirar. Bro, get in the car, man. I will. Get in the car. I can't move. I've been waiting the whole time, man. Toda a cena brutal foi gravada em vídeo e provocou grandes protestos no país contra a violência policial e abuso de poder. O assunto agora é tarifaço. O Brasil e os Estados Unidos estão negociando um acordo sobre as novas taxas comerciais. O anúncio foi feito no mesmo dia em que o governo Trump ameaçou impor novas tarifas à União Europeia. A ideia da administração norte-americana é impor uma taxa extra de 50% sobre os produtos europeus a partir de 1º de junho. A medida seria uma resposta às barreiras impostas pelo bloco às tentativas fracassadas de negociações. Trump também ameaçou aplicar tarifas de 25% aos produtos da Apple
Apple, caso a empresa não traga a fábrica dos iPhones aqui para o país. As bolsas de valores mundiais reagiram mal com essas notícias e registraram queda ao longo do dia. Enquanto isso, o Brasil está negociando sob sigilo um acordo para eliminar as tarifas impostas pelos Estados Unidos de 25% sobre o aço e o alumínio. Mas as conversas estão avançando de forma lenta e gradual. No Oriente Médio, Israel voltou a intensificar bombardeios nas últimas 24 horas. Os ataques aéreos atingiram mais de 70 alvos no sul de Gaza. Essa ofensiva foi condenada pela União Europeia e pela Grã-Bretanha, que ameaçaram o governo de Jerusalém com sanções. A fala de Benjamin Netanyahu foi uma resposta aos posicionamentos do primeiro-ministro britânico Keir Starmer e dos líderes da França e do Canadá. O premier israelense afirmou que eles efetivamente disseram que querem que o Hamas permaneça no poder na faixa de Gaza. A crítica é também uma reação ao anúncio de possíveis sanções comerciais da Grã-Bretanha e da União Europeia, motivadas pela ofensiva militar de Israel em curso no território palestino. As forças de defesa israelenses seguem o plano de eliminar o grupo terrorista Hamas e resgatar os reféns ainda em cativeiro. Nas últimas 24 horas, ataques aéreos atingiram 75 alvos no sul de Gaza. Ainda nesta sexta-feira, deve ser transferido para Israel o corpo de Yaron Lichtenstein, funcionário da embaixada israelense em Washington. Ele e a namorada Sarah Milgreen, também funcionária da embaixada, foram assassinados em um ataque a tiros próximo ao Museu Judaico da capital dos Estados Unidos. O autor do crime, o americano Elias Rodrigues, está preso e, ao ser detido, teria afirmado que fez isso por Gaza. O duplo homicídio gerou grande repercussão internacional e foi condenado por autoridades de vários países. De Tel Aviv, José Luiz Filho para o Américas no Ar. A seguir, tem dicas de como sair de férias com as crianças autistas sem gerar ansiedade e desconforto nos pequenos. E a gente também te mostra qual praia foi eleita a melhor dos Estados Unidos neste ano. Autoridades estão alertando os motoristas para ficarem atentos quando forem entrar nos carros. É que diferentes tipos de animais estão cada vez mais sendo encontrados nos capôs dos veículos. Foi exatamente isso que aconteceu com uma mãe do Missouri. Ela levava o filho para o treino de beisebol quando viu esse passageiro intruso, uma cobra. O réptil pegou carona até o colégio e lá a mulher pediu ajuda dos funcionários para se livrar dessa cobra assustadora. As autoridades dizem que essa situação tem se tornado cada vez mais comum nas grandes cidades. Os animais procuram lugares quentes e abrigos da chuva e do vento para poder dormir. Além de cobras, ratos, esquilos e outras criaturas pequenas, também se enroscam nas engrenagens para tirar um cochilo. Os especialistas recomendam bater no capô, entrar no carro e ligar o motor. Se algo estiver por lá, vai sair. E faltam menos de 2 semanas para as férias escolares e muitos pais e filhos já estão na contagem regressiva para o verão. Mas a mudança na rotina pode ser desafiadora para algumas famílias, principalmente aquelas que têm crianças com espectro autista. A Cone Rocha traz dicas de como passar por esse período de transição com mais tranquilidade. O ritmo escola e casa já faz parte da rotina da brasileira Helena Gudovici e do filho de 6 anos, Valentim. Mas faltando muito pouco para as férias de verão, surge a preocupação. Sim, as férias estão chegando. Enquanto eu acho que muitas famílias vão celebrar, né, vão viajar, vão curtir com seus filhos, nós, mães atípicas, sentimos uma certa ansiedade, medo, né? Por quê? Porque vai ter uma quebra de rotina, né? Então, com essa quebra de rotina vem as mudanças de comportamento, uma sobrecarga emocional. E tudo isso, né, afeta não só a criança, mas também nós, mães atípicas. A psicóloga Bianca Brooks explica que a quebra do hábito diário assusta as crianças com autismo, gera ansiedade e desconforto e diz que eles precisam de uma estrutura fixa. The hard thing about summer break is that, kids really love structure. A mãe do Valentim tem algumas dicas que ajudam muito ele e outras crianças autistas, como, por exemplo, montar um calendário visual com atividades diárias, usando imagens ou desenhos para ajudar o filho a visualizar e entender a programação das férias. Trouxe vocês aqui no quartinho dele, que é para vocês verem esse calendário visual que eu uso. Aqui
tem como você colocar o que você vai fazer, qual vai ser o horário, ou o dia da semana, ou então a semana toda, e aí ele é visual. Então, o seu filho ele vai já olhar ali e já vai saber o que vai vir após, né? Isso ajuda no momento de transição, no momento de criar, estabelecer uma nova rotina para as férias. Então, assim, no final eu acho que você planejando tudo com carinho e com antecedência é o que vai facilitar a sua vida nas férias e a vida do seu filho. Eu desejo para vocês ótimas férias e que vocês aproveitem cada minuto com os seus filhos, porque quando a gente fala de crianças atípicas, né, eu entendi que viver e comemorar cada passo, cada vitória do dia é o que vai fazer a diferença no futuro do seu filho. Brincar ao ar livre com os irmãos e amigos, ter contato com a natureza, são outras atividades da rotina da família da Helena. E para ela, o que mais funciona mesmo é... O que funciona aqui em casa é o planejamento. Tá? E eu também digo que com os nossos filhos atípicos, nós devemos comemorar cada pequena vitória diariamente. Então, a partir do momento que eu comecei a enxergar dessa forma, as férias se tornaram mais leves. Cada momento, cada dia de férias que eu passo com ele e cada desafio que ele vence, eu comemoro muito, porque é só assim que eu vou conseguir fazer com que ele tenha um futuro melhor. E falando em verão, se você quer viajar em breve e ainda não escolheu o destino, que tal conhecer a praia que foi eleita a melhor aqui dos Estados Unidos neste ano? Ela é Cooper's Beach, em Southampton, no estado de Nova York. A região é conhecida por ser muito rica e está no topo do ranking feito pelo cientista costeiro Stephen Liederman. Conhecido como Doutor das Praias, Liederman inspeciona as regiões costeiras dos Estados Unidos desde 1991 e leva em consideração 50 critérios para a escolha. Ele diz que as dunas de areias altas e a localização e a limpeza ajudaram a Cooper's Beach a conquistar esse primeiro lugar este ano aqui. O Wailea Beach ficou em segundo lugar, seguida por Poipu Beach, ambas no Havaí. E os peixes palhaço, uma espécie que ficou super famosa com o filme da Pixar, podem encolher para sobreviver às temperaturas maiores do mar. Um estudo indica que esses animais tendem a se ajustar em tamanho para se adaptar às mudanças. E como a alteração climática já atingiu um ponto de não retorno, esses peixes podem mudar definitivamente. Em Procurando Nemo, todos aprendemos que achar esse peixinho é difícil. E o filme retrata bem a atual realidade da espécie. É que os peixes palhaço da vida real, que inspiraram o personagem do filme da Pixar, podem se tornar ainda menores na vastidão do oceano. De acordo com um estudo publicado na revista Science Advances, a espécie é capaz de ajustar seu tamanho de acordo com a temperatura da água. E os pesquisadores descobriram que, conforme o calor marinho aumenta, eles ganham mais plasticidade e encolhem. É uma espécie de recurso desses animais para minimizar o estresse térmico, potencialmente fatal para outras criaturas marinhas durante o calor extremo. O autor sênior do estudo afirma que a descoberta é triste, pois peixes menores se reproduzem menos, o que poderia afetar o tamanho de sua população e até levar à extinção da espécie. No próximo bloco, nova previsão estima a temporada com até 19 tempestades nomeadas, 10 delas como furacões. E ainda, parques temáticos da Disney e Universal possuem regras de vestimenta e a gente te explica o que pode ou não usar. A temporada de furacões começa em pouco mais de uma semana e o NOAA atualizou as previsões para esse 2025. E a notícia não é muito boa não. Segundo os pesquisadores, a temporada será bem movimentada e acima da média. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica prevê entre 13 e 19 tempestades nomeadas. E pelo menos 10 delas devem se tornar furacões. Desses, entre 3 e 5 podem atingir categoria 3 ou mais.
We're predicting an above average season once again, 2025 above average. As comunidades ao longo da costa leste e do Golfo devem estar preparadas, segundo os meteorologistas. Prepare now and stay ready throughout the season. A expectativa de uma temporada acima da média surge em um momento em que as agências federais encarregadas de ajudar as comunidades enfrentam sérios problemas, como falta de financiamento federal e escassez de profissionais. Tanto a NOAA quanto a FEMA sofreram cortes de pessoal nos últimos meses, após uma decisão da Casa Branca de redução da máquina pública. Cuts to staffing, cuts to funding, cuts to the ability to do that job just puts more stress on the forecasters and on the meteorologists. O especialista Chris Vagaski diz que avançamos muito em nossa capacidade de previsão de quando e onde uma tempestade ocorrerá, mas os cortes estão reduzindo o número de lançamentos de balões meteorológicos e voos de caçadores de furacões, que fornecem informações críticas. E sem dados suficientes, fica mais difícil para as comunidades se prepararem. Having a really accurate forecast goes a long way to keeping people safe, making sure that the people in the greatest threat area are able to take actions to protect their lives and property. A previsão é de que uma rara tempestade nor'easter em pleno mês de maio traga céus sombrios, temperaturas baixas antes do fim de semana do Memorial Day. É que uma dupla rodada de tempestade está trazendo chuvas torrenciais e rajadas de vento para o Nordeste e partes do Atlântico Médio. Olha só a previsão no mapa. Esse mau tempo toma boa parte do território e as regiões que mais vão sofrer são essas com imagem em amarelo, bem em cima da Nova Inglaterra. Por isso, atenção, vai ter chuva e rajadas de vento, além de mar agitado em grande parte da costa, e tudo isso deve durar o final de semana inteiro. A umidade deve começar a reduzir no final de domingo, quando, enfim, as temperaturas vão começar a se recuperar, abrindo a possibilidade de sol em algumas áreas na segunda-feira. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima no final de semana? A gente começa por Boston, por lá tempo encoberto com mínima de 52. Tem previsão de chuva em Nova York, tempo encoberto em Washington. Em Charlotte, Norfolk vai brilhar sol o dia inteiro aí com máxima de 80 em Norfolk e 84 em Atlanta. Na Flórida, a gente tem sol brilhando o dia inteiro com máxima de 88 em toda essa região. New Orleans não tem previsão de nuvens, mínima de 70, máxima de 86. Esse mesmo cenário aí se estende em Houston e em Brownsville também. San Antônio já tem sol entre nuvens com mínima de 68. El Paso vai brilhar sol o dia inteiro também, aí bastante calor, máxima de 88. Albuquerque, a máxima é de 85 graus. Em Phoenix, a máxima já chega a 95 com sol brilhando forte aí. Vai ser bastante calor nessa área. Mesma coisa em Las Vegas, gente. Olha, a máxima é de 90 graus. São Francisco não tem previsão de nuvens, máxima aí de 68, mínima de 55. O novo parque temático Epic da Universal inaugurou ontem em Orlando, na Flórida. Essa é a mais nova grande atração dos Estados Unidos em mais de 20 anos. A empresa diz que o Epic é o parque temático mais avançado tecnologicamente de todos os tempos. Ele custou quase 8 bilhões de dólares e levou mais de 6 anos para ser construído. A Universal também está desenvolvendo outro parque temático no Reino Unido e projetos menores também estão em andamento em Las Vegas e no Texas. E já que a gente está falando de parques temáticos, é bom ficar atento a um item muito importante que a maioria das pessoas não se preocupa, a roupa. É que existem regras claras no complexo de diversão sobre o que você pode ou não vestir e o que pode ou não levar para dentro dos parques para não ser barrado ou expulso. A reportagem é da Carla Marinho. No vídeo, Fernanda Campos, ex-participante do reality show A Fazenda, fala que foi repreendida por um segurança no parque na Europa por conta da roupa que vestia. Aparentemente não pode usar blusinho assim nas vistas. O guardinha pediu para fechar a jaqueta. Mas aqui nos parques temáticos de Orlando não é diferente. Vários influencers e artistas famosos também já foram barrados por causa das roupas. Por isso é bom ficar atento às regras que a maioria das pessoas nem sabe que existem e que estão disponíveis no site das empresas. A Disney, por exemplo, deixa claro que tem o direito de negar a admissão ou remover do parque qualquer pessoa que use trajes considerados inadequados ou que possam prejudicar a experiência de outros visitantes. Isso inclui roupas sensuais, fantasias, máscaras ou qualquer coisa que ameace a segurança de outros visitantes.
Você nunca está com seu corpo um pouco desnudo, despido, porque realmente eles não vão aceitar. Outra coisa que eu vejo que é proibida é usar roupas longas, né? Saias ou vestidos que arrastem no chão, porque acontece dessas roupas prenderem atrações, pessoas pisarem e isso causar acidentes. E se você for retirado do parque, a convite deles, você perde o direito ao seu ticket, você não vai ter reembolso e também não vai ganhar um ticket para nenhum outro dia, porque uma regra foi infringida. Durante o verão da Flórida, a visita aos parques temáticos se transforma em um verdadeiro desafio por causa do sol intenso e das chuvas inesperadas. Por isso, o look precisa ser versátil, mas com bom senso, para garantir o conforto e proteção. Você tem que usar roupas confortáveis, tecidos naturais de preferência, como algodão, o linho, que são peças em tecidos que são mais respiráveis, né? Te ajudam mais no dia a dia, que trazem um conforto. Então, conforto e personalidade é a dica para esse momento. A boa notícia é que dá sim para ficar estilosa, confortável e dentro das regras para curtir o parque com muito charme e sem polêmicas. É um lugar também para crianças, mas é um lugar onde o adulto volta a ser criança. Então é um lugar onde não existe polêmica, não existe discussão, não existe diferenças, só existe a magia dos parques. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá!